Bom dia a todos, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui conversando com vocês, ainda não, de forma não presencial, mas em breve provavelmente a gente vai poder conversar olho no olho, se bem que eu estou olhando para vocês agora. É complicado porque a gente não vê a reação, né? Conversar com... Eu, na verdade, estou passando uma mensagem, mas eu estou conversando com uma câmera e é um pouco frio isso. Eu prefiro 1000 vezes ver vocês, perdão, ver vocês olho no olho mesmo. Quando me passaram que eu teria que fazer uma palestra, trabalhar um tema com vocês, né? Imediatamente me veio à mente o tema fé. E eu acho que isso tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo, em que a humanidade está tão desacreditada, né? Desacreditada pelos valores que parece que estão faltando, pelos princípios que se esvaíram e descrente também, né? Além da humanidade estar desacreditada, as pessoas entre si, está muito descrente também em relação a tudo. E eu acho que esse é um momento importante para a gente falar de fé, para a gente cultivar a fé, para a gente trazer ela para perto de nós, para deixar as coisas um pouquinho menos difíceis, né? E falar de fé é falar de certeza. É falar de certeza num Deus vivo, num Deus dentro do coração da gente, num acreditar em algo que além de Deus, seja em algo, em alguma coisa, principalmente acreditar em nós mesmos. Acreditar que somos capazes de tudo e que, seguindo os princípios de Deus, os ensinamentos que Jesus nos deu, e tendo a certeza de que tudo que acontece em nossa vida tem um propósito e tem um momento correto, fica um pouco mais fácil ter fé. Eu peço perdão, que eu tô com um bichinho do Ranhan, uma tossinha chata, tá me acompanhando desde o último gripão que eu tive. Então peço perdão se de vez em quando eu der uma escorregadinha aqui. Então, quando a gente acredita piamente nos princípios que Deus nos deixou, nos ensinamentos de Jesus, e que tudo tem um motivo de ser, a gente trata da vida e das nossas provações e dos nossos problemas de uma forma um pouquinho mais amena. Então, quando a gente fala em ter a certeza, mas a certeza mesmo que não vai, que não tem como não acontecer. A certeza de que tudo que acontece pra gente tem um motivo. A certeza de que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. E principalmente a certeza e a aceitação de que a gente recebe o que precisa e não o que quer. Eu acho que aí está a parte mais difícil de aceitar e de cultivar a fé. É a gente ter essa aceitação de que a gente não... Quando a gente não consegue alguma coisa, no momento que a gente quer e da forma que a gente quer, isso não é um castigo, né? Isso é um sinal de que aquilo a gente não precisava naquele momento. Que pode ser um livramento, que pode ser um jeito de Deus falar assim, não, não é por aí, né? Muitas vezes quando a gente perde, de alguma forma, um amigo que se afasta, um relacionamento que acaba, um familiar que de repente você tem algum atrito e também acaba se afastando, ou a gente acaba se afastando, tudo isso tem um porquê. Existem pessoas que são tóxicas também, né? E quando essas pessoas de alguma forma, algumas pessoas se afastam da vida da gente, é uma forma também de Deus dizer, não está te fazendo bem, né? Não é legal estar junto. Segue em frente e não olha para trás. Claro que em algumas situações é possível você consertar, é possível você rever algumas coisas, alguns erros que você de repente tenha se equivocado, a outra pessoa tenha se equivocado e uma aproximação é normal. Isso é do crescimento humano, né? Relacionamento entre pessoas, seja de qualquer natureza o relacionamento, é do crescimento humano você aparar arestas. Mas eventualmente quando alguém se afasta da gente de forma definitiva, isso às vezes é um livramento, é um jeito de Deus falar, não tá legal, não é bom, né? Não é bom estar junto.
Então, não vamos também pensar que, ai, isso não foi, como eu sofro, porque aquela pessoa faz falta para mim. Não sofra, né? Se ela não está perto de você, é porque Deus não permite, porque tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. Aí vocês perguntam assim, tá, Daniele, mas eu tenho fé, eu tenho muita fé, e tudo dá errado na minha vida. Eu rezo, eu peço, eu faço bem, tudo dá errado na minha vida, tudo aquilo que eu quero não dá certo. Aí você pensa assim, você compra 1 quilo de fé no açougue? Você compra 1 litro de fé no supermercado, uma dose de fé na farmácia? Um médico te prescreve assim, fé de 6 em 6 horas, uso contínuo. Não, né? Porque a fé se constrói aqui dentro. A fé se constrói dentro do nosso coração. É aqui que ela é cultivada, é aqui que ela se engrandece, é aqui que ela nos dá a oportunidade de evoluir espiritualmente. Porque quando a gente tem fé e acredita piamente de que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, a gente sabe esperar, né? Isso é uma grande dificuldade do ser humano, é saber esperar. As coisas ficam um pouco mais fáceis. Eu falo dificuldade do ser humano em saber esperar, porque isso começa muito na infância já, né? Eu tenho um filho de 8 anos, e quando eu peço para ele assim, espera só um pouquinho, ele olha para mim e diz assim, não consigo esperar. Você veja como está o imediatismo do ser humano desde as crianças. É tudo tão rápido, é tudo tão confuso, é tanto conhecimento, é tanta informação ao mesmo tempo, que esperar alguns minutos se torna uma tortura. Agora imagine esperar por decisões sérias na vida da gente, esperar pelo momento correto de as coisas acontecerem. É muito mais difícil. Mas quando a gente consegue, é muito mais prazeroso. Quando a gente vê que aquilo que a gente queria, de repente, nem era legal e que, poxa, agora eu tô vendo que aquilo não me faria bem. Eu tô vendo que aquele negócio que eu ia fazer não ia funcionar, não ia dar certo. Eu tô vendo que aquela pessoa com quem eu me relacionava me trazia coisas ruins. Vocês já perceberam que da mesma forma que existem pessoas com quem você convive, que parece que te baixa o astral, parece que são pessoas que chegam perto de você, sei lá, o dia escurece. Tem pessoas, ao contrário, que só nos trazem prazer em estar junto. Tem pessoas que trazem uma tranquilidade tão grande no jeito de falar, no jeito de aconselhar, no jeito de estar perto. Parece que tudo se ilumina quando pessoas assim estão perto da gente. E aqui dentro do nosso coração e para a evolução do nosso espírito, quanto mais perto estivermos dessas pessoas que nos trazem o bem, melhor será. Quando a gente ouve uma palestra ou lê no Evangelho do Lar uma passagem de Jesus, do Evangelho, e a gente discute sobre isso, e a gente consegue colocar dentro de algumas situações da nossa vida mesmo cotidiana, parece que você passa um dia legal, você diz, poxa, isso aconteceu comigo e funcionou assim. Poxa, olha que passagem do Evangelho para o dia de hoje. Lembre, nada é por acaso. Quando você abre o Evangelho ou leu assim, não é por acaso que aquela mensagem veio para você naquele dia. Isso não é para você, de repente é para a pessoa que está do teu lado, para a tua família, algum dos teus familiares está precisando disso, né? Então, saber esperar é saber não entrar em desespero, né? Porque o desespero nos tira tudo. O desespero nos tira a esperança, nos tira a fé, nos tira a vontade de levantar todo dia e seguir em frente batalhando por tudo aquilo que a gente precisa. Né? O desespero é não ter perspectiva para o futuro. Agora imagina você não ter perspectiva para o teu futuro. Você viver todos os dias sem pensar que existe alguma coisa melhor te esperando. Quando a gente fala a oração do Pai Nosso, a gente sempre fala assim, seja feita a vossa vontade. Mas quando a gente fala a oração do Pai Nosso, será que a gente está pensando em cada uma das palavras que são ditas nessa oração? Ou seja feita a vossa vontade, não é na hora que eu quero, do jeito que eu quero. É seja feita a vossa vontade, Pai, para me dar aquilo que eu preciso, né? Então, seja feita a vossa vontade em toda a minha vida. Me ajuda a ter fé, porque a gente pede também na oração, me ajuda a fortalecer a minha fé, né? E seja feita a vossa vontade para eu acreditar na tua bondade, nos teus ensinamentos e fazer o melhor.
e dar o melhor de mim, ser sempre o melhor. É preciso ter fé, mas é preciso fazer a nossa parte. Também não adianta eu ficar sentado esperando assim, eu tenho fé, coisas boas vão acontecer e vou ficar sentado no sofá, vendo televisão, esperando alguma coisa boa acontecer. Não é assim. Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. E fazer o bem é muito importante, porque existe aquela máxima que fala, não adianta só não fazer o mal, é preciso fazer o bem também. Faça o bem da forma que for possível para você. Com uma palavra, com um abraço, com uma caridade material, com uma caridade espiritual, sendo voluntário em algum projeto. Se você não pode, não tem problema. Faça o bem, né? Não deseje o mal e não faça o mal para ninguém. Isso fortalece o teu espírito e facilita você a fortalecer também a tua fé. A gente enfrenta muitas dificuldades na vida e se a gente for comparar com a nossa vida escolar, por exemplo, a gente começa lá no ensino primário, ensino educação infantil agora, né? Perdão, na minha época era primário, agora é educação infantil. Começa lá na educação infantil e vem vindo crescendo, tendo mais conhecimento. E aí a gente vai estudando, o professor vem e explica tudo da prova, todo o conhecimento, faz revisões, e você teoricamente tem que compreender aquilo para ser provado, né? Ou seja, ser provado é fazer a avaliação, fazer a prova e tirar a nota mínima que você precisa para passar de ano, não é verdade? E você vai passando de ano e vai fazendo provas, vai tendo conhecimentos e vai passando de ano de novo. Você entra numa faculdade, você vai escolher algum curso, alguma coisa que seja mais do teu agrado, ou um trabalho que seja mais do teu agrado, nem sempre um curso universitário, pode ser um outro trabalho, mas em tudo que você vai fazendo, todos os dias você está aprendendo mais. E o teu conhecimento está sendo sempre colocado à prova, né? Na nossa vida cotidiana está sempre sendo colocado à prova o conhecimento, seja no teu trabalho, seja na tua vida escolar, enfim. E a nossa vida espiritual é da mesma forma. A cada vez que nós temos um ensinamento novo, na palavra de Jesus, numa conversa, numa leitura, se a gente tem que colocar isso na vida da gente, para quando a gente for colocado em prova, né, for provado, isso está incrustado aqui dentro. E tendo aqui dentro todos os ensinamentos já absorvidos e guardados e sendo vivenciados, as provações são mais fáceis. As nossas dificuldades serão menores, a nossa aceitação será mais fácil e, principalmente, as coisas parecem que acontecem mais rápido. É aquela sintonia, sabe aquela sintonia com o bem? Quando você pensa nas coisas boas, você espera, você visualiza coisas boas, você convive com pessoas legais que te trazem boa energia, tudo isso te faz bem e faz com que as coisas aconteçam de uma maneira mais fácil. Ao contrário, a sintonia com o negativo, né? Com pessoas que não te trazem coisas positivas, com reclamações o tempo todo, quando você reclama de tudo e de todos ao mesmo tempo, quando você reclama de qualquer coisa que aconteça, por mínima que seja, isso vai sintonizando com o negativo. E de uma forma que, a partir do momento que a gente conecta com o negativo, a nossa evolução espiritual é muito mais demorada. E ter fé vai se tornar uma situação muito pior. Porque como é que você vai ter fé se você só pensa no pior? Como é que você vai ter fé e certeza, né, essa fé inspirada por Jesus, da certeza das coisas, se você só pensa no pior? Se você não conecta com o bem e com a prática da bondade? Se você não visualiza as coisas boas? Se você só vê tragédia na televisão, você abre o jornal e você só vai na parte policial ou na parte... Enfim, a leitura também é edificante, né? Hoje em dia você liga a televisão, outro dia eu estava vendo televisão na hora do almoço, pedi para minha mãe desliga a televisão, até a comida cai ruim, porque é assassinato, é feminicídio, é roubo, é acidente, é só tragédia. E se você ficar absorvendo aquilo vai sintonizando também no teu ambiente com coisas ruins. Como é que vai reinar a paz e a tranquilidade se você só está ouvindo tragédia? Não é verdade? Então vamos tentar também de uma forma, claro, não é se alienar ao mundo, ao noticiário, não é isso. Mas é tentar evitar, quando possível, estar conectada com coisas, com esse tipo de notícia, né? Para evitar porque a gente acaba se compadecendo com as situações e a gente não fica bem também.
gente começa a ouvir as coisas, nossa, que horror, por que isso? E aquilo vai, aí você comenta com outra pessoa e aquilo vai ficando aqui, né? Então, procure evitar esse tipo de coisa. Melhor ler gibi, não é verdade? Entre você ver uma televisão, um jornal, do jeito que a coisa está acontecendo, você lê gibi, leia o gibi. E vamos fazer leituras mais edificantes. Vamos assistir coisas mais edificantes que tragam melhor conhecimento. Vamos evoluir espiritualmente. E vamos principalmente pensar que ter fé quando está tudo bem é muito fácil. A questão é ter fé quando as coisas saem dos trilhos, né? Então, se a minha vida está ótima, está tudo bem, minha família está bem, todo mundo com saúde, o trabalho está legal, enfim, está tudo perfeito. Minha vida corre naquele cotidiano, tudo bonitinho, tudo certinho. Eu tenho que ter fé, está tudo ótimo, eu tenho fé em Deus, olha como Deus me protege. Mas, de repente, alguma coisa acontece, né? Alguma situação dolorosa, alguma provação de saúde, seja o que for, aí você para e diz, pô, por que comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Eu não merecia, eu não faço mal para ninguém. Você não ouve muito isso? Então, a questão não é eu merecia porque Deus está fazendo isso comigo. A questão é, eu vou ter fé de que as coisas vão dar certo? Eu vou ter fé de que isso também vai passar? Lembra que o Chico falava isso? Isso também vai passar? Minha filha, né? Quando ele falava as coisas, pessoal, isso também vai passar, né? Como passam as coisas boas que muitas vezes ficam na lembrança, as coisas ruins também passam, né? A gente vai evoluindo, vai passando por situações na vida, conforme você vai ficando mais madura, você vai lembrando com carinho de situações da juventude, da infância, mas tem coisas boas acontecendo aqui também. Nessa minha idade, daqui para frente, tem coisa boa me esperando também, né? Então, eu preciso ter fé nos momentos de dificuldade. É aí que a minha fé é provada. Lembra das provinhas da escola? Então, a minha fé vai ser provada nos momentos de dificuldade. A minha fé vai ser provada de uma forma que é significativa. A forma que enfrentamos as nossas dificuldades é a forma com que nós vamos ver as situações. É a forma com que enfrentamos as nossas dificuldades que nós vamos dizer se onde houver ódio que eu leve o amor, como dizia Francisco de Assis, ou é onde houver ódio eu vou absorver as coisas ruins, eu vou ficar me martirizando e maldizendo tudo e me achando a pior das criaturas, que eu não sou amada por Deus. Não. Ter fé é acreditar sempre, de forma inabalável, inquestionável, que tudo que acontece para mim é aquilo que eu preciso, mesmo que às vezes eu acho que não é o que eu quero. Não é verdade? A fé opera milagres. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Muitos de nós devemos ter parentes ou conhecidos que infelizmente não conseguiram vencer esse vírus que trouxe a pandemia para a gente, que trouxe tanta dor, né? Mas a gente sabe que isso também não foi por acaso, né? Essa pandemia não veio por acaso também. Ela não veio, poxa, que azar, né? O mundo, de repente, um vírus. Não. Ela veio trazer muito ensinamento. E a fé e a corrente do bem fazem muita diferença. Eu tenho um amigo que ele estava totalmente desenganado. Totalmente. Eles fizeram tudo o que era possível. Dentro da medicina, os médicos diziam, infelizmente, a medicina não tem mais a fazer nada por ele. Mas existia uma fé tão grande da família, e principalmente dos amigos, ele era muito conhecido, graças a Deus ele sobreviveu, e ele é muito conhecido, então existia uma corrente de fé e de oração e de energia positiva para esse menino, que eu nunca tinha participado de uma corrente assim. Era muito forte, todos nós que participávamos sentíamos essa força, esse elo de fé e de certeza. E uma ocasião eu cruzei com um dos médicos, que é meu conhecido, que era intensivista, onde ele estava internado, na UTI, e eu perguntei para ele, né, qual é a situação. E o médico virou para mim e falou assim, olha, a medicina não tem mais o que fazer. Para a medicina não existe absolutamente mais nada. Ele, infelizmente, não tem mais volta. É só um milagre. Mas milagres acontecem. E eu ouvi isso de um médico, que é um cientista, né? Geralmente eles
não são assim espiritualizados ou não acreditam tanto na parte espiritual, né? Ou se acreditam não falam muito, eles querem muito a parte científica. E quando eu ouvi ele falar isso, é só um milagre, mas milagres acontecem, me deu uma certeza tão grande de que aquilo que a gente estava fazendo, aquela corrente de fé e de oração, ia funcionar. E funcionou. Hoje ele é um menino que eu chamo de menino, sempre é um homem feito já, né? Os meus amigos sempre chamam de menino. É um menino mais forte, espiritualmente falando. Ele não era espiritualizado, mas hoje ele acredita que ele teve uma nova chance, que ele nasceu de novo e que ele precisa ser melhor. Então, para quem conheceu ele antes e conhece agora, acredita que aquela corrente de fé foi vital, foi decisiva e que tudo que ele passou e a oportunidade que ele teve de continuar aqui era para que ele construísse uma nova caminhada e para que ele evoluísse mais espiritualmente. E esse é um dos casos que eu conheço, mas tem tantos que a gente ouve falar disso, né? De pessoas que passaram por dificuldades e percebem que tiveram uma nova chance. E tem que aproveitar essa nova chance, não é verdade? Vocês já perceberam como a gente geralmente tem vergonha de falar de Deus? A maioria das pessoas replica mensagens de piada, de, sei lá, de qualquer tipo de coisa jocosa, né, pelas redes sociais de forma rápida e disparada, né, para várias pessoas. Mas quando é uma mensagem de Deus, uma mensagem de bom dia, Deus te abençoe, ou uma parábola, alguma coisa assim, as pessoas ficam temerosas de mandar e a outra achar que eu sou carola, que eu sou fanática, que eu só falo em Deus, né? E ao contrário, a gente tem mais é que falar de Deus. A gente tem mais é que sentir orgulho de falar dele sem vergonha, sem reticências, sem parecer chato. O que a gente faz é problema nosso, o que o outro faz é problema dele, né? O Divaldo sempre fala isso. Então, eu posso às vezes mandar uma mensagem de bom dia com um Deus te abençoe, com uma mensagem positiva para uma pessoa achando que ela vai me achar chata, e às vezes aquela pessoa recebe aquilo com uma forma de, poxa, como eu precisava ouvir isso hoje, como eu precisava dessa palavra hoje, né? Então, vamos falar de Deus sem vergonha. Vocês já perceberam como os antigos, nossos avós, bisavós, eles parecem que tinham muito mais fé do que a gente? Eles não questionavam as agruras da vida. Para eles era aceitar, era aquilo que eles tinham, era aquilo que eles tinham que passar, e eles simplesmente passavam rezando, orando, acreditando, pedindo. É verdade que nas épocas antigas não existia tanta coisa material, tanta oferta de consumo, tanta coisa que nos turva a visão, né? Naquela época era casar, ter filhos, dar aos filhos aquilo que era possível dar, comprar uma casa, que era importantíssimo ter a casa própria, e trabalhar e viver, né? E construir a sua vida. Agora hoje, com toda essa absurdo de coisas que nos envolve, que nos oferece o tempo todo, que a gente abre uma tela, coisa oferecendo produto, propaganda, televisão é propaganda, a internet é propaganda, enfim, essa venda desenfreada de coisas materiais, muitas vezes nos afasta um pouquinho da questão espiritual. Né? Muitas vezes quando a gente fala assim, poxa, eu tenho fé, mas nada acontece comigo, as coisas não acontecem comigo, muitas vezes eu me refiro ao carro que eu não consegui trocar, a casa que eu não consegui comprar, a viagem que eu não consegui fazer, ao negócio que eu não consegui fechar. Percebe? Tudo coisas materiais. Então talvez os antigos tivessem mais fé porque eles não tinham tanta coisa com o que pensar. Eles tinham fé e aceitavam as dificuldades da vida. Quantos e quantos tinham vários filhos? Não existiam as vacinas que existem hoje, as precauções que existem hoje, a medicação, o tratamento médico que existe hoje. Então, às vezes, perdiam 3, 4 filhos jovens ou ainda crianças e aceitavam isso com resiliência, com resignação, de que era isso que estava preparado para eles, era isso que eles precisavam na vida. Então, a fé sincera, como era desses nossos antigos, ela é empolgante, ela contagia. Quando eu acredito de verdade, quando eu não tenho nenhuma dúvida de que a minha fé vai me alimentar, eu percebo que as coisas, eu contagio aqueles que estão perto de mim.
E para ter um pensamento positivo, eu também não posso ficar só esperando, como eu falei, que venha a nós o vosso reino, né? Venha a nós o vosso reino, mas não é a parte material. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, porque o teu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo, né? Nós precisamos aqui de coisas materiais, sim. A gente levanta todo dia para trabalhar, porque a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir, a gente precisa, enfim, das coisas materiais que nos deem um pingo de dignidade, né? Que hoje estão em falta também, né? A falta de alimento na mesa, a falta de a roupa para vestir, muitas vezes de um teto para poder se abrigar. Então a gente corre atrás de trabalhar, de nos esforçar, porque a gente precisa. Mas a gente não pode esquecer que a fé é o nosso maior alicerce. Um edifício construído sobre areia cai. Agora, construído sobre bases sólidas, ele pode durar séculos, não é verdade? Em vez de o ano que vem, quando eu chegar na virada do ano, eu falar assim, que o ano que vem, que este ano seja melhor, eu não posso pensar assim, o que eu posso ser melhor neste ano? Em vez de eu pensar assim, que seja um ano excelente, eu vou ser excelente. O que 2023 me reserva? O que eu reservo? Em que este ano pode me trazer? O que este ano pode me trazer de bom? O que eu posso dar de bom? O que eu posso ser melhor? O que eu posso melhorar nos meus equívocos? Né? Porque a gente se equivoca o tempo todo, a gente é humano e é falho. Mas quando a gente consegue dizer que as questões podem ser modificadas, a minha forma de pensar, de me relacionar com as questões espirituais podem melhorar, tem uma frase que diz assim: não diga que a questão está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Para quem não gosta muito de música, não ouviu falar, essa frase foi dita por Raul Seixas, um dos maiores poetas que esse país já teve. Só que infelizmente ele não cuidava de si mesmo. Ele falava sobre isso, ele deixou letras maravilhosas, ele falava sobre vida, sobre poesia, sobre tentar outra vez, mas ele não fez isso com a vida dele. Então, é uma pena que a gente tem que pensar que não é só da boca para fora, eu tenho que cuidar de mim primeiro também, né? Então eu tenho que acreditar que eu sou capaz, acreditar que eu posso ser uma pessoa de bem, me gostar. Lembra? Ama teu próximo como a ti mesmo. Lembra? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não se amar, você não vai conseguir amar ninguém. Você não vai conseguir trazer o bem para ninguém. Então, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Não desista nunca. Fortaleça a tua fé. Faça com que ela seja o alicerce sólido do teu edifício, que é a vida que você está construindo, tijolinho por tijolinho. Eu vou pedir licença para vocês para contar uma historinha, aliás, duas historinhas rapidinhas, que demonstram bastante essa situação. Conta-se que um moço de boas maneiras, incapaz de ofender os que lhe buscavam a amizade, né, sempre meditava na vontade de Deus. Ele era temente a Deus e ele acreditava, era uma pessoa de bem. Certa vez, muito preocupado com o horário, aproximou-se de um ônibus com a intenção de aproveitá-lo para fazer o trajeto dele até o trabalho, né? Mas no momento em que ele ia subir ao ônibus, chegou um vizinho dele, que lhe prendeu a atenção para uma longa conversa. O rapaz olhava no relógio, de segundo a segundo, deixando perceber a sua impaciência, mas o amigo segurava-lhe o braço. Parecia desvelar-se em transmitir todas as coisas pequenininhas de um caso absolutamente que para aquele rapaz era sem importância. Mas ainda assim, que ele estivesse achando chata a conversa, ele ouvia a outra pessoa com um espírito de gentileza. E quando ele viu o ônibus, saiu sem ele. Ele ficou, sim, irritado com aquela situação, porque ele acabou de perder o ônibus, né? Alguns minutos depois veio a inquietante notícia. A máquina, que estava sendo guiada por um motorista embriagado, caiu no precipício e não sobreviveu ninguém. Então, ele refletiu sobre isso, pensando que aquela conversa que para ele parecia inútil, salvou de uma tragédia. Salvou de uma questão, circunstâncias inesperadas que apareceram, salvou a vida dele, né? Então, até isso a gente para e pensa assim, tudo que acontece é por acaso, não é por acaso, né? Você é uma conversa que de repente alguém te prende, é para evitar ali na frente alguma questão como essa. Ele tinha fé,
ele era um homem bom. Se fosse uma pessoa que não tivesse a paciência de ouvir o outro, ele ia dizer tchau, tô indo, e teria participado daquela tragédia, né? E para finalizar, tem uma outra historinha que conta sobre um menino que num povoado esperava-se há muito tempo pela chuva, que não vinha há muitos meses, e eles foram convidados a subir num monte para orar e pedir a Deus pela chuva. Vários moradores subiram até o monte e um menino foi com uma capa de chuva e um guarda-chuva. Chegando lá no monte, alguém perguntou para ele: Mas por que você trouxe essa capa de chuva e guarda-chuva que são pesados para trazer até aqui? E o menino tranquilamente respondeu: Não viemos pedir a Deus pela chuva? Pois bem, quando descermos esse monte, estarei protegido. Não é para isso que viemos? Se nós viemos pedir chuva, vai chover. Então a fé dele era tão sincera, era uma certeza tão grande, que ele achava: se eu estou indo pedir chuva, quando eu descer vai estar chovendo. Olha o exemplo do que é ter fé. É exatamente isso. Eu vou pedir e eu tenho a certeza que eu serei atendido, na medida da minha necessidade. Nunca esqueçamos disso, na medida da minha necessidade. Então peça sim a Deus. Ore, peça pelas questões que são importantes, mas tenha fé para esperar, e quando não acontecer aquilo que você espera, pense que vai acontecer aquilo que você precisa, tá bem? Eu agradeço a atenção de todos vocês e espero que da próxima vez a gente possa estar olho no olho, que tenham uma ótima manhã, um ótimo dia, e nunca esqueçam, fortaleçam a sua fé e coloquem a sua fé sobre bases sólidas, para que a vida seja um pouquinho mais fácil. Até mais!